Olá, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje gostaria de deixar aqui, antes de mais nada, o meu agradecimento ao apoio de todos aqueles que têm ajudado ao nosso grupo de oração, que não é uma batalha fácil, é muito difícil. A gente tem que estar constantemente enfrentando adversidades, enfrentando problemas, enfrentando pessoas que tentam nos derrubar e que muitas vezes até conseguem conquistar aquilo que elas desejam, que é nos deixar tristes, amargurados, com vontade de até mesmo de desistir de levar a palavra de Deus. Mas hoje gostaria especialmente de agradecer a algumas pessoas que têm ajudado o nosso canal. Então, mostrar a vocês algumas conquistas que nós tivemos com essas pessoas que têm doado um pouco do que elas são para nós. Então aqui nós temos esse computador que foi uma conquista através das nossas comunidades. A gente agradece aí a todos que nos ajudaram, que contribuíram. A gente tem também esse presente que a gente recebeu para poder colocar o celular para poder fazer as nossas filmagens. A gente agradece aí esse presente. E tem esse presente também que é uma iluminação para a gente poder fazer os nossos vídeos. Nesse momento a gente está usando a iluminação externa, que tá claro aqui, está de dia ainda. Então a gente está usando a luz do dia para poder, para que vocês consigam ter uma boa qualidade de imagem. Porém, quando a gente vai fazer os nossos vídeos mais à noite, a gente não tem essa qualidade de iluminação, e esse presente que a gente ganhou ajuda muito. É uma bênção de Deus na nossa vida. E no mais, esses são alguns presentes que as pessoas nos dão e que deixa a gente engrandecido, feliz. E vamos lá, vamos às a nossa reflexão de hoje, né? Vamos para aquilo que realmente interessa, mas a gente não pode deixar também de agradecer a todos que têm nos ajudado. É como nos relacionamentos, né? Muito mais importante, quer dizer, mais importante são as nossas ações nos nossos relacionamentos. Você tem que mostrar que ama a pessoa através das suas atitudes. Mas isso não tira de você e não te desencarrega de dizer também. Então sempre diga às pessoas que você gosta que as ama. Seja sua esposa, seus filhos, seus pais. Faça o possível para dizer. Agora, se você tem essa timidez, tem dificuldade de dizer, continue no mínimo mostrando com ações, que é o mais importante. Mas se possível, diga. Então por isso que estamos aqui agradecendo a cada um de vocês que tem nos ajudado. Vamos lá para a nossa reflexão. A nossa primeira leitura de hoje vem nos falar sobre o homem novo, sobre as transformações que os homens sofrem na sua vida. É claro que nós temos que tentar ao máximo nos manter nos caminhos de Deus, andarmos e trilharmos de forma correta. Porém, por sermos pecadores, vira e mexe, nós estaremos tropeçando e caindo. Porém, algumas pessoas acabam assumindo para a sua vida essa responsabilidade de tal forma que chega um dado momento da sua vida, acaba tropeçando e não voltando para os caminhos de Deus. Acaba persistindo no erro. E a persistência é tamanha que nem orações essa pessoa faz mais, que nem a igreja vai mais, que não tem mais comportamentos voltados ao amor de Deus. Se afastam completamente daquilo que Deus as convida a viver. É claro que, geralmente, as pessoas que escolhem esses caminhos colhem coisas muito ruins, a ponto também de chegar num certo estágio da sua vida a começarem a perceber que aquilo não é vantagem, que é prejuízo. Quanto mais nos adentramos no pecado, mais nós percebemos isso. Exemplos, nós temos uma infinidade deles. Eu vou falar agora de festas. As pessoas às vezes abrem as mãos de irem para as coisas de Deus e começam a ir para o mundo das festas, das drogas, dos vícios, das prostituições. E a gente sabe muito bem que quando a gente entra nesse mundo, a primeira coisa que isso acontece é as pessoas começarem a sugar de nós o fruto do nosso trabalho. Então a gente trabalha muito, se sacrifica, dá o nosso melhor para poder sustentar a nossa família. Porém, esse dado momento que chega, começam a aparecer amigos na nossa vida, supostos amigos, né? Que na verdade são colegas, que começam a sugar aquilo que nós conquistamos com dificuldade. São
compras de bebidas, drogas, gasto com prostituição, com coisas desnecessárias, assim levando a pessoa às vezes a se endividar. E quando ela se endivida, as pessoas começam a ir atrás dela, a cobrar delas aquilo que elas devem. E às vezes a cobrança não é da melhor forma que a pessoa espera. Às vezes a cobrança é de forma ignorante, arrogante, com violência, e a pessoa se torna escravo da outra pessoa e escravo do medo, porque ela passa a ter medo de ser perseguida por aquela pessoa e até mesmo perder a sua vida. Então, quando a pessoa entra nesse mundo dos pecados, ela acaba adquirindo e contraindo muitos problemas para a sua vida. E é o que mostra a nossa história de hoje, de um povo que consumiu-se de pecado, porém, chegou num dado momento que perceberam que não era vantagem servir ao pecado e decidiram voltar atrás. E muitos de nós temos essa oportunidade. Às vezes nos atolamos no pecado e temos a oportunidade de voltar atrás. É claro que aqueles que não querem voltar acabam se aprofundando ainda mais nos seus problemas a ponto de perderem a própria vida carnal e, naturalmente, consequentemente, a vida espiritual. Então, quando nós estivermos numa situação dessa, que possamos agir como o povo da nossa primeira leitura, de voltar atrás, de nos arrepender, para voltarmos a colher os frutos que Deus tem para nós. Porque quando uma pessoa entra no mundo, como citei, de gastos, onde ele gasta tudo que tem, na hora que ele volta para trás, a primeira coisa que ele irá fazer é organizar a sua vida. E organizando a sua vida, irá pagar todas as suas contas, até o momento que irá sobrar dinheiro para ele poder ajudar o próximo, para poder ajudar a sua comunidade, para poder ajudar os seus familiares, oferecendo conforto, oferecendo uma boa alimentação, oferecendo uma boa segurança para a sua casa, e assim por diante. E isso que Deus nos convida, a cuidarmos e amarmos as pessoas que estão nos rodeando e até mesmo ajudar aqueles que não conhecemos, porque o amor de Deus não escolhe a quem ajudar. Para Deus somos todos iguais e somos todos irmãos. Mas se pudermos tirar um pouquinho para ajudar o nosso próximo, seja com um marmitex, seja com um café da manhã, seja com o que for, se pudermos ser solidários, nós iremos colher coisas boas para a nossa vida. Por isso, a nossa primeira leitura vem nos convidar a exatamente a não mantermos no caminho do pecado, a voltar atrás, porque as recompensas e as graças que iremos colher são muito melhores e muito maiores do que aquelas que o pecado tem para nos oferecer. O primeiro benefício que tem para aqueles que servem a Deus é a paz, porque aquele que serve o pecado vive atormentado de problemas. São dívidas, são pessoas o perseguindo, é mentira, é cobrança, tudo mais que a gente conhece que nos tira a paz vai estar envolvido aqueles que servem ao pecado. Mas aqueles que servem a Deus, com toda certeza, administrarão muito bem suas contas, saberão falar as coisas corretas para o seu irmão, não ficarem chateados, não perseguirem, não considerarem fofoca aquilo que você está falando. Então, o que a boca fala é muito importante, por isso, aquele que serve a Deus irá servir falando as coisas que irão levar a paz, levar o amor. No mais, vamos agora a uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Nosso Salmo responsorial nos traz o seguinte refrão: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. E como sabemos muito bem, Deus é o Senhor que irá nos pastorear, que irá nos conduzir ao caminho correto. Primeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que o seguir. E Ele, como pastor, será como o nosso professor, o nosso mestre, e ensinará como trilhar esses caminhos e andar corretamente para não cometermos pecados. Aqueles que são desobedientes às leis de Deus são pecadores e não alcançarão o reino dos céus. É uma regra que nos é imposta pelo amor que Deus tem a cada um de nós. E da mesma forma, nós que se amamos alguém,
Nós temos que impor as nossas regras, porque se fizermos tudo aquilo que achamos que nos convém, que acreditamos ser certo, iremos viver os pecados. Então Deus nos impôs regras para obedecermos e assim o servir da forma correta. Por isso é o nosso pastor, porque nos impõe regras para seguir. É claro que as regras de Deus são regras de amor, regras favoráveis ao nosso bem. Elas sempre nos conduzem à paz. Porém, a gente sabe que existem regras nesse mundo que o pecado nos impõe e que nos traz uma colheita ruim. Nós só colhemos desespero, raiva, mágoa, vingança, coisas ruins da nossa vida. Por isso, aquele que tem como pastor Satanás só tem coisas ruins no seu caminho. Aquele que serve a Deus só tem coisas boas no seu caminho, porque são lados opostos. Sirva a Deus e tenha o bem e a paz. Sirva a Satanás, tenha o mal e a tormenta. É assim que funciona. É claro que Satanás e nem Deus irá obrigar ninguém a nada. Você que escolherá os seus caminhos, porque Deus te deu como Criador, porque Deus te criou, te deu a liberdade de fazer a sua escolha. E olha que Deus criou Satanás e deu a ele a liberdade dele fazer as suas escolhas. E ele escolheu ser ruim e fazer a maldade. Então a maldade não está só conosco no plano terrestre com os nossos pecados. Está no plano espiritual através dos anjos. Porque houve anjos que se rebelaram. E isso acontece por causa do livre-arbítrio. Deus nos deu a liberdade, deu aos anjos a liberdade, mas impôs regras. Aqueles que querem obedecer às regras estarão com Deus, mas aqueles que não obedecem estarão afastados de Deus e não receberão as recompensas que são o reino dos céus, a vida eterna, as graças durante a vida terrestre e assim por diante. No mais, agora vamos para uma reflexão do nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje vem nos mostrar que a salvação de Deus são para os escolhidos. É claro que os escolhidos são aqueles que servem a Deus. E para servir a Deus, nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. Muito bem, compreendendo isso, se você serve a Deus respeitando os mandamentos de Deus, fazendo tudo aquilo que é certo, Deus irá agir na sua vida e irá te ajudar de todas as formas possíveis, porque você faz parte dos caminhos de Deus. Agora, se você está nos caminhos do pecado, infelizmente, você não terá a oportunidade de ser salvo, exceto, a gente sabe muito bem que é pelo arrependimento. Há histórias, há uma infinidade delas. Da mulher que seria apedrejada, houve o arrependimento e Jesus a salvou. Por quê? Porque no momento de desespero, naquele momento que ela viu que estava tudo ruim, que não havia como salvar mais a sua vida, ela se arrependeu extremamente de ter cometido seus pecados. E Jesus reconheceu isso no coração dela e deu a ela a chance de ser salva, mesmo sendo pecadora. Outro exemplo que nós podemos citar é de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. O amor de Jesus era tão grande e o arrependimento de Pedro era tão grande que ele recebeu o perdão de Deus antes mesmo de negar Cristo 3 vezes. E há mais uma infinidade de histórias bíblicas que nós sabemos muito bem que as pessoas eram pecadoras, que erraram, mas que receberam de Deus o perdão, porque se arrependeram. Na história do filho pródigo a gente vê isso. O filho mais jovem saiu ao mundo, gastou o dinheiro da herança de seu pai e voltou arrependido para a casa do pai, pedindo que pudesse ser tratado como um empregado, porque no mundo ele estava sendo muito maltratado. E o seu pai o acolheu da melhor forma possível, e assim mostrando que a misericórdia de Deus está acima de todas as coisas. E diante de Jesus hoje se apresentou uma mulher na mesma condição, pecadora, mas que tinha no seu coração o grande arrependimento de estar vivendo os pecados e pedia a Jesus Cristo socorro para que pudesse ajudar a sua filha.
e Jesus disse a ela que a vinda dele, que a missão dele aqui era para resgatar aquelas pessoas que serviam a Deus, que estavam com Deus. Mas aquela mulher mostrou a Jesus que ela tinha no seu coração o arrependimento, que ela poderia mudar, que ela tinha a necessidade de receber as graças de Deus e que estava disposta às transformações. Então Jesus disse a ela que a fé em seu coração era tão grande que seria de acordo com a sua vontade. E conosco não é diferente. Quando nós temos na nossa vida alguma tormenta, alguma preocupação, se nós entregamos a Deus as nossas tormentas e mostramos a Ele que queremos mudar, que queremos ser pessoas novas, sermos o homem novo que é citado nas nossas palavras, Deus nos dará aquilo que nós precisamos, ainda que seja de caráter de emergência, como aconteceu na nossa história de hoje. Mas requer de nós uma entrega muito maior do que às vezes nós pensamos. Porque muitas pessoas às vezes pensam que vou ali cometer um pecado e depois eu volto e peço perdão a Deus e está tudo certo. Mas não é assim que funciona. Deus conhece o coração de cada um de nós e sabe quando realmente há o arrependimento, há aquele desejo de se converter. Então, não pode ser algo da boca para fora, mas tem que ser algo sincero de coração. Quando você diz que está arrependido, mas que seja de tamanha vontade, tamanha amargura no seu coração, o erro que você cometeu, que faça por merecer a graça de Deus. Então é a isso que vem nos ensinar o nosso evangelho de hoje. Espero que cada um de vocês compreenda que a gente tem que se afastar dos pecados, mas se estamos no pecado, ainda assim Deus olhará por cada um de nós. Vamos agora ouvir os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem não aconteceram porque nós acabamos não publicando o nosso vídeo em função de não termos internet, então não conseguimos nem acessar as liturgias ontem. Acabamos conseguindo internet só hoje. A empresa prestadora de serviço teve um problema na rede dela e infelizmente ficamos sem internet. Mas o vídeo de anteontem, que é do dia 4, nós temos aqui. Esse será publicado dia 6, então do dia 5 não temos. Do dia 4 nós temos aqui o comentário da Miriam Martins, que é minha mãe, que mandou: Amém, Deus Pai Todo-Poderoso, que assim seja, minha mãe, que a paz esteja com a senhora. A Astéria Maria nos mandou: Olá, boa noite, missionário Wagner, que Deus te ilumine sempre com essas reflexões e que seja sempre assim. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, e que Deus abençoe todos os inscritos no canal. Para Doreci, que Deus te abençoe sempre. Eu nunca mais vejo as pessoas que disseram que não é fácil, mas se você fuma 10 cigarros, você começa sim a fumar 9, e aí todo dia menos um. Com fé em Deus, você vai deixar vou rezar por você. Realmente, o José Antelmo tem toda a razão, Doreci. Se você estiver assistindo o nosso vídeo hoje, você pode dar um intervalo até um pouco maior do que um dia, para poder diminuir aos poucos. Às vezes se você fuma 10 cigarros por dia, passe a fumar durante uma semana 9, e na próxima semana 8, e na outra semana 7, e assim uma vez por semana. A cada semana você diminui um cigarro no seu consumo, até perceber que vai estar zerado esse cigarro na sua vida, que você vai conseguir abandonar esse vício, que não só eu, como todos os nossos amigos do canal estão aqui na fé, lutando e torcendo por você. O que a gente mais deseja é que você vença esse problema na sua vida, porque sabemos que você é muito mais forte do que um pedacinho de cigarro. E por isso nós temos fé, acreditamos e estaremos todos colocando você em oração para que você gradativamente, aos pouquinhos, possa conseguir se afastar desse vício. Não precisa ter pressa, faça com calma, tranquilamente, e você alcançará sua vitória.
A Márcia Souza nos mandou boa noite, missionário, e todos que estão inscritos no canal. O Senhor nos disse tudo, reflexão maravilhosa, paz, Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém. Que assim seja, Márcia Souza. Você sempre traz palavras que deixam a gente até sem graça e sem saber o que dizer, porque acaba massageando o nosso ego, né? A gente gosta de ouvir elogios e a gente se sente muito bem quando as pessoas reconhecem que nós estamos aqui tentando fazer o nosso melhor para levar a palavra de Deus. Claro que a gente tem muito que melhorar ainda para poder oferecer para vocês um produto com qualidade, mas se considerarmos a forma como Jesus levava a palavra de Deus, que era sem caixas de sons, mas sim gritando a 5.000 pessoas para poder levar aquilo que Deus o convidava a viver, já é um grande passo para o nosso canal de oração, estarmos aqui podendo levar a palavra através de vídeos para as pessoas que têm a oportunidade de nos assistir. Muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu elogio. A Odete Sobral nos mandou: amém, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Bom dia, missionário, gratidão pela reflexão. É muito triste quando as pessoas se afastam de nós ao saber que estamos com alguma doença. Infelizmente, algumas pessoas agem assim, mas Deus não nos abandona, Ele sempre estará no controle de tudo. Amém. É verdade, Deus, independente de qualquer coisa, não nos abandonará. É nós que abandonamos a Deus. Ele sempre está disposto a nos receber, mas como Ele nos ama, Ele impõe regras. Então, se você obedece às regras de Deus, você pode andar junto com Ele. Mas se você não obedece, infelizmente, você está dando as costas para Deus. E não é diferente conosco. Quando a gente tem um casamento, um relacionamento, a gente consegue ver muito bem isso. Nós impomos regras para o nosso parceiro e se ele não obedece, nós damos as costas para ele. Então, amar, respeitar e ser fiel são regras que nós, geralmente, aquele que é cristão, geralmente impõe para o seu parceiro. Obedecendo, terá um relacionamento saudável para o resto da vida. Não obedecendo, acontecerá como acontece conosco e Deus. Daremos as costas àquele relacionamento. E muito obrigado pelo seu carinho também. Que a paz esteja contigo, Adete. O Lucas Correia, se não me engano, mandou bom dia, Wagner. Muito bom dia, Lucas. Que a paz esteja contigo, meu amigo. A Milena Aparecida nos mandou amém. Amém, Milena. Um abraço para você. Para quem não teve oportunidade aí, entre no canal da Milena. Tem uns vídeos até muito legais lá. Trazem a diversão e a alegria para gente. A Doreci Nascimento nos mandou bom dia, missionário Wagner. Que a paz esteja contigo. Um abraço. Muito obrigado, Doreci Nascimento. Um abraço para você. Todos nós gostamos muito de você. Temos um carinho, um respeito muito grande pela sua pessoa. A Ana Maria Espinola Bittencourt nos mandou: temos a palavra e a igreja, a tradição. Boa reflexão. Realmente, Ana Maria, nós temos que entender que Deus entregou a Pedro a chave para poder ligar e desligar aquilo que vai alcançar o reino dos céus, a salvação. Então, a nossa igreja é referência daquilo que Pedro foi. Então ela carrega consigo os ensinamentos que nós precisamos para chegar ao reino dos céus. E aquilo que a igreja impõe é como uma chave que se abre e fecha no reino dos céus. Então nós temos que colocar a nossa igreja de forma respeitosa na nossa vida, porque ela irá nos conduzir, é como um professor e nós somos discípulos dela. Então é fundamental isso. Porém, a igreja sempre se baseará na palavra. Ela sempre pegará a palavra de Deus e se baseará nela. Existem regras que às vezes a gente não consegue entender, mas tem todo um contexto e todo um sentido por trás. O que requer de nós é estudo e aprofundamento para compreendermos o porquê daquelas situações. E parabéns, você parece ser uma pessoa muito inteligente pelas palavras que usou. Disse pouco, mas disse com grande sabedoria.
O Adilson nos mandou amém. Um abraço, meu irmão, meu amigo Adilson. A Astéria Maria também nos mandou, é do vídeo anterior, por causa do atraso que a gente teve ontem. A gente não fez o vídeo de ontem, então acumulou alguns vídeos. Olá, boa noite, missionário Wagner, que a paz esteja com o Senhor, e peço oração a todos os inscritos do canal. Sou José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Obrigado pela resposta. Jamais vou ficar como era só uma dúvida e desejo saúde. Adélia, para filho e seus irmãos Ota, e que a luz do Espírito Santo resplandeça sobre todos nós. A gente percebe que José Antelmo é uma pessoa que sempre tem um coração muito aberto para ajudar as pessoas, sempre tem a preocupação de manter-se nos caminhos de Deus, e te parabenizo por isso, José Antelmo. Não desista jamais de ser essa pessoa que você é. A gente tem a alegria e o orgulho de saber que existem pessoas como você. É uma honra ter os seus comentários no nosso canal. Desejo que a paz sempre esteja contigo. A Márcia Souza nos mandou: sou devota de Nossa Senhora. Amém. Também sou devota de Nossa Senhora. Deve ser do vídeo que eu fiz de Nossa Senhora Aparecida. É claro que cada igreja tem uma devoção ali à Nossa Senhora. Tem a Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, vários contextos relacionados a Nossa Senhora. Então nós temos que ter esse respeito, porque são pessoas que a mãe de Jesus, que foi uma pessoa bem-aventurada, que será lembrada de geração em geração, e nós temos que ter como referência para a nossa santificação. Para ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, com toda certeza não era qualquer pessoa, mas uma mulher muito especial. No mais, esses foram os comentários dos nossos vídeos anteriores, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.